Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Graça e paz, Camila. Oi, Sara. Olá, todo mundo, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certinho? Então, beleza. Então, vamos lá. Até que enfim, essa live tão esperada sobre a fofoca. Eu vou falar algumas coisas, fazer um pouquinho de teologia bíblica, obviamente, que tudo começa aqui, e depois a gente vai aplicar, certo? Eu não vou pegar um texto que as pessoas mais costumam usar sobre a fofoca. Na verdade, eu não vou usar esses textos mais famosos, embora eles estão os que eu consegui lembrar ao longo da live, eu vou obviamente fazer referência. Mas eu vou lá para o início de tudo. E quem já me ouviu falar de Gênesis 3, do momento do pecado, vai lembrar de algumas coisas também que eu já falei aqui, tanto nas lives quanto nas minhas palestras nas igrejas. Então, eu queria pontificar algumas coisas muito importantes em relação a essa questão da fofoca. E para isso, eu vou falar sobre aquele que foi a primeira vítima de fofoca, a primeira vítima da língua, no caso não humana, exatamente, num primeiro momento, mas daquele que instigou o primeiro casal à rebelião contra Deus. A Bíblia chama da antiga serpente, que é o diabo, e a gente vai poder perceber aqui como o diabo usou palavras para colocar, inserir no coração de Eva e obviamente também de Adão uma dúvida muito crucial sobre o caráter de Deus. Tão crucial que a partir dali eles entraram em uma viagem, uma ilusão sobre o caráter de Deus e não voltaram mais, não sozinhos, porque Deus já tinha preparado o seu filho para morrer por nós, então nós voltamos através de Jesus. Boa noite, Pablo. Tia Norma é ótimo. Então vamos lá, eu vou ler. Vocês com certeza vão ter em mente que Deus tinha dito no capítulo 2 de Gênesis que não era para o homem e a mulher comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 17 do capítulo 2. Não era para eles fazerem isso porque no dia em que eles fizessem, certamente morreriam. Certamente aqui é uma expressão de ênfase. Eles morreriam com certeza. Não é aquele certamente que às vezes a gente fala querendo dizer é bem provável, né? Ah, não, certamente ele não quis dizer isso. Não, esse certamente aqui é certamente de verdade. Vocês vão morrer mesmo. Então, no capítulo 3, que já começa com essa adversativa, mais a serpente, porque ela introduz o problema, Estava tudo maravilhoso no jardim e é ela que introduz o grande problema nosso que passou a ser o pecado. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gente, a fofoca às vezes ela começa com algo assim, aparentemente bem inocente,
como se fosse, eu imagino aqui, bom, serpente não tem cotovelo, mas, mas a cena que me vem à mente é de alguém dando aquela cotoveladinha, né? Dizendo, vem cá, é isso mesmo que Deus falou, vocês não vão poder comer de nenhuma árvore do jardim. E obviamente essa ideia é absurda, né? Porque seria muito ridículo Deus fazer todas aquelas árvores maravilhosas, com frutos belíssimos de todas as cores, para o deleite do casal, e dizer, não, vocês não podem comer nada. Eles iam comer o quê, né? Ia ser muito estranho. Mas ele começa com essa ideia absoluta, justamente para meio que sondar, eu imagino, né? Óbvio que a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que é um mecanismo psicológico, né? Você chegar para a pessoa e dizer, mas vem cá, fulano falou isso mesmo? E que já introduz a maldade aqui, né? A serpente já vem assim, querendo sondar. E aí, como é que vocês receberam essa ordem, né? Vamos falar aqui de Deus? Que já é um negócio meio estranho, né? Chegar para discutir a ordem que Deus deu dessa forma, meio duvidosa. Mas ela não percebe nada disso. Ela corrige a serpente e diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente daí colheu uma informação sobre Eva. Eva estava assustada, muito provavelmente, porque você tem a vida pulsando naquele primeiro momento da criação do mundo, da criação do ser humano, e de repente Deus diz, ó, isso aqui vocês não façam, senão vocês vão morrer. E eles ainda não tinham tido contato com a realidade da morte, a Bíblia não fala sobre isso. Tanto que existe a ideia bíblica de que a morte entrou no mundo através do pecado. Eu imagino que essa ideia de cessar de existir tenha dado um susto tão grande que Eva verbalizou, ó, a gente não pode nem tocar, que já é um exagero da ordem de Deus e que dá meio que uma pista do impacto disso no coração dela. E é aí que a serpente, com poucas palavras, ela consegue inserir no coração do primeiro casal aquela semente que frutificou muito rapidamente e que destruiu a imagem de Deus, não no sentido do imago Dei, não estou usando o termo aqui num sentido tradicional teológico, mas estou dizendo assim, você ama muito uma pessoa, então você tem no seu coração uma imagem dessa pessoa, quer dizer, você tem uma ideia acurada ou nem tão acurada, às vezes, do caráter dessa pessoa, do quanto ela é uma pessoa confiável, no quanto ela tem correspondido ao seu amor, etc, etc. Foi essa imagem que a serpente destruiu com pouquíssimas palavras. Foi incrível o poder de sedução dela aqui. E, obviamente, que os teólogos jamais conseguiram chegar em um consenso sobre como o mal entrou, como aconteceu exatamente isso. A gente não sabe, a gente sabe que aconteceu e que foi devastador, porque Deus, como a pessoa incriada, ou melhor, o ser que é ao mesmo tempo três pessoas e que é incriado, mas criador, quando você passa a enxergá-lo de um modo falso, sendo ele o criador, como você consegue enxergar qualquer outra pessoa no mundo de um modo verdadeiro? Não tem como. Liliane está perguntando, mas o mal já não existia? Não existia entre a criação
temporal de Deus, existia entre a criatura angélica, que o diabo é um anjo que se revoltou contra Deus. Então, sim. E aí ele conseguiu comunicar isto ao homem de um modo que não teve volta autônoma, porque nós não fomos criados para sermos autônomos, nós não fomos criados para cortarmos esse laço com Deus, e nós cortamos. Então Deus precisou ele mesmo entrar no mundo para fazer essa ponte de volta para ele, porque sozinhos nós não conseguiríamos, certo? Então, vamos lá. Com poucas palavras ele conseguiu destruir essa imagem, que obviamente era muito positiva, porque eles foram criados por Deus. Deus os chamou, né? Os chamou para dar nomes aos animais, e eles estavam ali desfrutando daquele lugar tão bonito, e ao mesmo tempo eles estavam conhecendo aquele lugar e tendo essa prerrogativa de nomear, que é um modo de exercer um domínio, mas um domínio que era bom, porque a ideia não era dominar no sentido negativo. O sentido negativo passou a existir depois. A ideia era cuidar, era cultivar o jardim. E isso é muito bonito, né? A gente pensa, Deus criou e colocou o homem para cuidar. Eu acho isso muito bonito, porque ele nos chama para cooperarmos com ele, mas debaixo da autoridade soberana dele. E o que o pecado fez foi justamente que, a partir dali, cada ser humano passou a se ver como o autônomo e soberano. E aí, isso já é morte espiritual, porque é a perda completa do princípio, porque o homem passa a agir como se ele não fosse criado, mas ele passa a agir como se ele tivesse criado a si mesmo, portanto completamente responsável pela própria vida, num sentido absoluto. Quando eu falo responsável, o que eu quero dizer é o responsável último, aquele que decide tudo, aquele que tem autonomia para decidir tudo. E ao mesmo tempo ele perdeu o sentido do propósito, que é a finalidade. Então ele vive para si mesmo, mas isso não basta, porque viver para si mesmo significa se idolatrar, e o Pablo está pedindo para falar de idolatria também, tá tudo entrelaçado aqui. Sim, aconteceu uma idolatria, porque o ser humano passa a viver para si mesmo. Ele acha que ele é o princípio e é o fim. Por isso a Bíblia diz, não, Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, porque ele tá, a Bíblia conserta a nossa visão. Ela diz, não é você foi criado, você não existia, você era nada, absolutamente nada, pó. Por isso que lá no cemitério João Batista tem essa frase, né? Ao pó voltarás. E porque nós somos isso, e a morte, ela meio que é aquele, ao mesmo tempo que ela é o obstáculo detestável, porque veio a partir do pecado, ela é também a atestação da nossa derrota sem Deus, né? Do nosso limite final. Sem Deus, é isso, nós somos pó, nós nada podemos, a nossa vida é curta, e o que a gente faz aqui, gerações depois, as pessoas não lembram, não vão lembrar, talvez até séculos, muitos séculos depois, você não tem nem sombra de ter existido neste mundo. E é isso que nós somos sem Deus. Mas vamos voltar aqui, porque eu tô falando de fofoca e vocês sabem que eu faço toda uma rede de correlações. O meu jeito de falar das coisas é sempre ampliando. Então vamos voltar. Então, imagina a serpente, olha o poder da língua da serpente. Será que a gente tem? A gente tem um pouquinho, né? Desse poder destrutivo? Tem. Que a gente se colocou... Bom, isso eu vou falar depois, porque é um pouco mais difícil de digerir. Vamos lá. O diabo disse: é
é certo que não morrereis. Olha que topete, né? Ele contraria frontalmente o que Deus tinha dito. É certo que não morrereis. Como assim? É certo? Então Deus disse, certamente morrerás, disse ao homem, né? E a serpente está dizendo à mulher, é certo, quer dizer, está dizendo aos dois, né? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, é um texto muito curtinho, são pouquíssimas palavras. Mas isso aqui é um mundo. Quando você começa a considerar bem mastigadinho cada uma dessas palavras, você vai ver que ali tem tudo o que foi necessário para destruir essa imagem positiva de Deus no coração deles dois. Vamos lá, vamos entrar nisso aqui. É certo que não morrereis, ou seja, qual é a lógica do que ela está dizendo, a serpente? Que Deus mentiu. Quando a serpente implica que Deus mentiu, ela está dizendo que há mentira em Deus, que Deus não é todo verdade, que quando Deus fala, ele pode estar deliberadamente dizendo algo que é falso. Então ele não é todo verdadeiro. A ética dele é estranha, duvidosa, não dá para confiar. Às vezes ele fala a verdade, às vezes ele mente. Ele é mutável. Olha, e nisso a Bíblia diz, né? Deus não é homem para que minta. Por quê? Porque a Bíblia contradiz as nossas ideias lá no fundo do nosso coração contra Deus. A Bíblia faz isso o tempo inteiro porque a gente precisa disso. Porque a partir desse momento aqui, a gente não saiu. Se a gente não crê em Jesus, aqui estou falando a gente, os seres humanos em geral, que não creem em Jesus, eles não saíram disso. Eles ainda estão automatizados. E a gente que crê em Jesus, ainda assim, como o pecado ainda luta contra nós, no nosso coração, a gente precisa estar ouvindo isso o tempo inteiro. Deus não é homem para que minta. Deus não muda. Deus é todo verdade, todo bondade, todo beleza. A gente precisa ouvir isso o tempo inteiro. E a Bíblia está o tempo inteiro dizendo isso. É o Senhor é perfeito, a gente não. O Senhor é todo sem falhas, a gente não. Nós temos as nossas falhas, os nossos limites, a nossa maldade. Então a Bíblia está o tempo inteiro, porque a Bíblia tem a sabedoria de Deus, por ser a palavra de Deus. Ela é a própria sabedoria de Deus, então ela confronta essa mentira, a primeira mentira. Ó. Se é possível Deus mentir, então ele já está num patamar muito inferior, né? É aí que o diabo quer que o homem e a mulher cheguem. E aí ele continua, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Deus sabe, porque essa causal aqui está dizendo, ó, Deus mentiu, mas ele teve um motivo. Por que ele mentiu? Porque ele sabe que vocês vão, se vocês comerem do fruto, vocês vão abrir os olhos e vocês vão ser iguais a ele, conhecedores do bem e do mal, olha só. Então Deus mentiu com um propósito específico. Qual? Evitar que o homem e a mulher comessem o fruto para não ficarem iguais a ele. Então aqui já é a segunda bomba no caráter de Deus no coração de Adão e Eva. Qual? Essa segunda bomba visa a comunicar aos dois que, além de Deus poder mentir, ele tem objetivos que ele não revela. Então não é só mentir, mas é esconder a verdade. Olha que coisa horrível.
Uma coisa é eu mentir visando o bem da pessoa, e isso tem uma certa ética ali, embora seja discutível a questão da mentira e tal. Mas o diabo está dizendo mais, ele está dizendo, ele mentiu para poupar a si mesmo. Porque ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Ele quer permanecer aquela pessoa única no reino dele, mandando em tudo e controlando tudo, e não quer que vocês cheguem no mesmo patamar que ele. Gente, isso é pavoroso, porque além de atribuir a Deus essa possibilidade de mentir, o diabo está atribuindo a Deus também esse caráter mesquinho de esconder a verdade para beneficiar a si mesmo, para evitar algo que ele não revelou no momento em que ele mentiu. Ou seja, é mais ou menos como se fossem duas mentiras. É uma mentira que encobre um objetivo que não é revelado. Enquanto, como se fosse assim, como se Deus tivesse dado a entender que ele não queria que o homem e a mulher morressem. Por isso ele não quer que eles dois comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o diabo está dizendo, não, vocês não vão morrer. Ele mentiu porque ele não quer que vocês sejam iguais a ele. E essa é a terceira bomba. São 3 bombas no meu entender, na minha interpretação. A terceira é que existe a possibilidade de o homem e a mulher se tornarem iguais a Deus, contrariando uma ordem específica de Deus. É aí que a coisa se completou no coração deles, porque vejam que coisa mais contraditória. Se o diabo está apresentando aos dois a ideia de que ser igual a Deus era um negócio bom e desejável, para que eles conhecessem o bem e o mal tanto quanto Deus conhecia, eles precisam admirar a Deus, certo? Ou pelo menos admirar esse atributo, o conhecimento do bem e do mal. Só que o diabo diz, vocês podem chegar a isso desobedecendo a ordem dele. Só que para os dois acreditarem que essa ordem podia ser obedecida, essa admiração tem que cair muito, porque eles têm que acreditar que Deus mentiu e que Deus tem uma agenda oculta e que Deus não revelou o verdadeiro objetivo da ordem e que Deus quer ficar sozinho mandando no mundo, conhecendo o mundo e tendo controle sobre o mundo. Vocês estão entendendo a ambiguidade? Eles têm que, ao mesmo tempo, admirar Deus. Eu quero ser como Ele. Mas eles têm que contrariar Deus e dizer, eu preciso fazer isso que Deus falou para eu não fazer porque Deus mentiu. Porque Deus tinha um outro objetivo que Ele não revelou. E porque ele quer ficar conhecendo o bem e o mal sozinho. Então eu preciso contrariar esse negócio. Olha que coisa estranha. Então eles, como diz lá em Romanos 1 é como se fosse uma releitura de Gênesis, eles rebaixaram Deus. Eles colocaram Deus na altura deles mesmos, de si mesmos. Ao ponto de acreditar que eles podiam ultrapassar ou pelo menos ficar no mesmo nível de Deus com relação ao conhecimento do bem e do mal. Ou seja, padrão duplo, admiração e competição. Nossa, quero muito ser como ele. Nossa, mas ele mentiu, ele fez isso, ele fez aquilo, então eu vou ter que suplantar ele porque ele quer ser aquele único lá. Eu quero conhecer também, eu quero chegar no nível dele, mas contra ele, porque afinal ele não quer que eu chegue, mas eu quero chegar. Então olha o padrão duplo aí.
Você admirar e você competir com alguém é uma coisa, ao mesmo tempo, muito humana e muito terrível. Porque se você entra nessa onda, você pode destruir o relacionamento. Já é uma onda destrutiva, porque em vez de você ficar feliz com o que você é, reconhecer os seus limites, reconhecer as suas qualidades, reconhecer o seu lugar no mundo, você quer competir com o outro, que você admira e odeia. Você admira porque ele está numa posição que você quer. E você odeia porque ele está lá e você quer estar lá. E você acha que o único jeito de chegar lá é meio que deslocando essa pessoa para você ocupar um espaço que você acha que ela não quer que você ocupe. Ou seja, um espaço só dela. Então é um negócio pavoroso. Eu sei que eu tô colocando muitos mais elementos do que simplesmente a questão da fofoca, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão das palavras. O que as palavras podem fazer? E o que aconteceu exatamente dentro deles para que eles topassem? No momento que ela diz, beleza, então ela já olha para a árvore e ela, uau, esse fruto é desejável. Vamos aqui, ó. No versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, olha só. Ela já olha para a árvore com cobiça. Porque a serpente conseguiu instigar ela para desobedecer a Deus. Então a árvore passa a ser desejável, boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Parece que aqui ela só viu a árvore no horizonte dela. O que a serpente fez para ela chegar até esse ponto, ela não enxergou. Essa morte do caráter de Deus que a serpente instigou Eva a perpetrar no coração, ela não enxergou. Tudo que ela viu foi a árvore. Esse é o nosso engano. Quando a gente não conhece a Cristo, a gente estabelece vários objetivos no nosso coração e a gente busca esses objetivos para o nosso próprio bem. E muitas vezes são objetivos perfeitamente lícitos e ótimos e fantásticos, mas a gente nem consegue enxergar que a gente está o tempo inteiro acreditando a si mesmo a vitória daqueles objetivos e a gente quer aquilo pra gente, ainda que a gente esteja pensando em fazer o bem para um monte de gente. Quando Deus não está no panorama, aquilo é uma questão de o meu caráter, a minha elevação aos meus próprios olhos. E esse assassinato do caráter de Deus, ele fica sempre encoberto no coração de quem não conhece a Cristo. As pessoas não conseguem enxergar isso, porque elas não conseguem ter acesso ao próprio coração pecaminoso, elas não sabem que são pecadoras, porque é só o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça e do juízo. A justiça que é em Cristo e o juízo para todos os seres humanos que não conhecem a Deus, que, por assim dizer, eles seguiram após essa revolta da serpente. E em Romanos 1, então, Paulo diz que nós rebaixamos a Deus e nos elevamos. Esse mecanismo, ele ficou impresso na nossa alma. A partir do pecado, isso que nós fizemos com Deus, que foi a primeira vítima de uma língua maldosa, nós começamos a fazer com as outras pessoas também. Porque, como o Pablo falou da questão da idolatria, nós passamos a nos idolatrar e também idolatrar os outros. Então a gente apagou essa primeira morte, né? Morte do caráter no nosso coração.
A gente apagou isso, a gente não olhou para isso, a gente acha que isso não existe, quando a gente não conhece a Cristo. E só que o mecanismo ele tá lá, funcionando. Então, em vez de... Rafael tá perguntando, fiquei na dúvida, ele negligenciou inicialmente o primeiro ou o último mandamento? Negligenciou todos, não tem como separar aí. Negligenciou absolutamente todos, mas não dá tempo de tratar disso aí. Quem sabe em alguma live futura. Boa ideia, vou anotar. Onde é que eu tava? Sim, esse mecanismo continua ativo no nosso coração e nós transferimos isso para as pessoas. Então, olha o que acontece. Por causa da maldade do nosso coração, a gente vai ver a destruição do caráter de outra pessoa como um fator de autoelevação. Isso significa que você e eu vamos, na nossa humanidade pecadora, vamos nos sentir atraídos pela ideia de, com as nossas palavras, destruir a imagem de alguém pelo prazer da autoelevação. E nós vamos enganar a nós mesmos, dizendo para nós mesmos que essa pessoa merece ser rebaixada, que essa pessoa é o próprio mal encarnado. Então, existem várias crenças aí que precisam estar presentes para que a gente se sinta à vontade para falar mal dessa pessoa. A ideia de que ela não vai mudar, de que a graça de Deus não vai atingi-la, de que não tem problema o que a gente está fazendo, porque... E aí entram vários motivos ocultos, né? Nós estamos nos precavendo contra uma pessoa que poderia causar mal. É muito importante você se sondar, porque obviamente, se eu tô repassando uma informação negativa sobre uma pessoa, nem sempre vai ser fofoca. Muitas vezes vai ser um modo de fato de proteger alguém e, idealmente, eu vou comunicar a essa pessoa que eu disse, para que as coisas fiquem às claras. Aqui eu não vou poder entrar em todos os casos específicos, é cada caso a ser analisado, mas eu tô trazendo Gênesis 3 aqui para você entender que por causa dessa idolatria que a gente devota a pessoas, você vai ter essa tendência de se autoelevar, rebaixando o outro. Porque você é humano. E a partir do pecado, nós herdamos isso. Os fariseus fizeram isso com Jesus. Até chegar ao ponto de Jesus ser realmente morto, houve muito falatório contra ele. Porque as pessoas que fizeram isso precisaram criar um consenso para que houvesse respaldo público para a condenação de Jesus. Então houve muitas mortes simbólicas por meio da palavra falada até chegarmos ao assassinato, porque aquilo não foi um processo jurídico, foi um assassinato, porque foi completamente injusto, chegarmos ao assassinato de Cristo. Por isso, não é à toa que Jesus uma vez repreendeu eles de um modo muito sério e muito grave, muito direto, quando eles disseram que eles eram filhos de Abraão. E Jesus diz que se eles fossem de fato filhos de Abraão, eles receberiam a palavra que Jesus estava dizendo, eles seriam capazes de enxergar a real natureza de Cristo. Eles olhariam para Cristo e veriam toda a verdade, toda a bondade, toda a beleza nele, porque o Espírito Santo lhes comunicaria,
porque eles estariam prontos para receber a revelação do Deus encarnado. Então, se eles de fato fossem filhos de Abraão, no sentido de que Abraão ganhou a fé, ele foi o primeiro, né? Ele ganhou a fé e ele passou a ter muitos e muitos e muitos filhos, que são aqueles que também ganharam a fé. Ele é o pai da fé. Então, se eles de fato tivessem a fé de Abraão, eles não iam fazer o que eles estavam fazendo, que é falar mal de Jesus, fomentar a revolta contra Jesus, para chegar nesse ponto de matar a Jesus com toda a tranquilidade do mundo. Então, por isso Jesus diz para eles essa palavra duríssima, e que eu acho que a gente não tem explorado muito, assim, no meio cristão. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, e é uma pena. Jesus diz assim para eles: Abraão não é o pai, o vosso pai é o diabo, porque em vez de vocês fazerem o que o Pai Celestial manda, vocês fazem o que o diabo manda. E aí Jesus faz o quê? Eu tô citando tudo de memória, tá? Porque eu sou muito ruim de achar os trechos da Bíblia pelos números, eu sou muito ruim nisso. Mas é porque eu já li muito esse texto e eu sou apaixonada por esse texto. Jesus faz uma referência a Gênesis, porque ele diz: o diabo é vosso pai porque ele mentiu desde o princípio, ele é o pai da mentira. Olha que coisa bacana. Jesus nos entrega uma chave de interpretação muito importante do Antigo Testamento e que fala justamente sobre a questão da fofoca. O diabo inventou a primeira mentira sobre Deus e o ser humano acreditou em quem? Em Deus, no que Deus havia dito, o Pai, o Criador, aquele doador da vida, doador de tudo, que andava com eles no jardim, ou na serpente, que falou aquelas coisas horríveis sobre Deus, tudo meio oculto, tudo sinuoso, né? Assim como a serpente é sinuosa, ela se arrasta no chão, ela morde o calcanhar, ela é sorrateira. Então, desse jeito sorrateiro, ele levou o primeiro casal a pensar coisas horríveis sobre Deus e a, de fato, pisar em tudo que eles conheciam sobre Deus. E isso, justamente, os fariseus provaram essa filiação, né? Essa filiação espiritual ao diabo, quando eles começaram vendo o ministério de Jesus, e a Bíblia deixa claro que eles tinham muita inveja, porque Jesus angariou muitos discípulos e pessoas que ficaram totalmente apaixonadas pelo ensino dele, que confiavam totalmente nele, e multidões e curas, e os fariseus não tinham isso. Eles não falavam com muita autoridade. A Bíblia fala que os escribas, eles não tinham tanta autoridade. Jesus fala com autoridade, não como os escribas, né? E essa autoridade que Jesus apresentava cativou muita gente e eles ficaram com inveja. O que é inveja? Exatamente o sentimento que foi suscitado em Adão e Eva pela serpente. Se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão ser iguais a Ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal tal como Ele. Inveja. O que está por trás da fofoca é inveja. Eu sinto que eu preciso rebaixar o outro para eu subir, para eu me sentir bem aos meus próprios olhos. Como fulano é horrível, olha o que fulano faz, olha o que fulano pensa. E aí tem essa coisa de você mandar uma mensagem no Facebook pública, fazendo aquelas indiretas e aquelas coisas tão sem sentido que vão fazer a pessoa se sentir super mal, porque a pessoa sabe que você está falando dela, mas você não diz abertamente e a pessoa não pode responder diretamente, como seria honroso fazer. Ela não pode, porque ela sabe, mas as outras pessoas não sabem. Isso é muito feio, gente, e isso é tão comum hoje. Isso não é tratado de um modo rigoroso nas igrejas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque
a Bíblia diz que uma vez que você conhece a Jesus, você também passa a ter de Deus a graça para conhecer outras pessoas de um modo mais verdadeiro. Não é que você vira um expert nisso, né? É a moto passando. Não é que você vai ser perfeito no seu conhecimento das pessoas, mas você recebe de Deus a graça. E quando você fofoca, ainda que você esteja falando uma coisa verdadeira sobre a pessoa, você não está duvidando da mudança que Deus pode imprimir nessa pessoa. Quer dizer, você está duvidando da mudança que Deus pode imprimir nessa pessoa e você está atentando contra a honra dessa pessoa, a boa imagem dessa pessoa, né? Que é algo que a Bíblia absolutamente abomina. Porque Deus foi o primeiro alvo disso. E isso leva à morte. Pode não ser morte de verdade no sentido físico, como foi a de Jesus, mas é morte do caráter da pessoa, da imagem da pessoa, do bom nome da pessoa. E quanto mais você fala, mais isso fica congelado no seu coração e no coração das outras pessoas que te ouvem e que falam também. Isso fica congelado e você já olha para a pessoa que está sendo falada de um modo a rebaixá-la completamente. Às vezes você tira totalmente a dignidade daquela pessoa no seu coração. Ora, se você está fazendo isso com alguém, como que você vai poder ser canal de bênção para essa pessoa depois? Ainda que você tenha a melhor intenção de todas. Ah, não, eu tô falando isso porque eu quero pedir oração para essa pessoa. Gente, a quem você está enganando? Você quer ter aquele pequeno momento de prazer, no momento que você fala, ah, você já soube o que o fulaninho fez, ou falou, ou sei lá o que, você já soube, você tem aquele pequeno momento, é como se fosse uma droga que você consome, né? Que você tem aquele, como é legal falar mal das pessoas. Você tem aquele prazer naquele momento, mas esse prazer é muito caro. Ele custa um preço muito alto, que é você não conseguir mais ser canal de bênção para essa pessoa, porque você vai reforçando toda essa imagem negativa no seu coração sobre essa pessoa, e você vai provocar a morte simbólica dela. Porque a partir do momento em que aquilo vai circular, e vai circular, podem ter certeza disso, aquela pessoa vai ser cada vez mais rebaixada aos olhos de todos, e aquilo vai crescendo, né? Mais e mais pessoas vão aderindo à ideia dessa pessoa rebaixada, e no final ela é rejeitada mesmo. Não tem como você ter um ciclo grande de fofoca assim, chegar a um ponto em que ninguém mais quer falar com ele. Ele se torna quase um portador de uma lepra invisível. Quem é pego falando com essa pessoa passa a ser considerado também alguém que está tão rebaixado quanto ela. Isso é muito sério. Como é que você vai transferir para o seu irmão? E isso acontece nas igrejas, gente. Como é que você vai transferir para o seu irmão uma coisa que você fez contra o próprio Deus, uma coisa que vitimizou o próprio Jesus, né? Eu lembro aqui de quando o Tiago fala, né? A língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Eu acho bonito esse trecho, ele é bem poético, mas é exatamente isso. São poucas palavras, é um ato tão simples. Você abre a boca e fala meia dúzia de palavras, é muito simples, assim como foi com a serpente, é muito simples. A língua é tão pequenininha, né? É aquele momentinho tão rapidinho, mas se gaba de grandes coisas, porque no final o que você está fazendo? Você está usando a sua língua para se sentir superior ao seu irmão. É isso que eu queria entregar para vocês hoje.
Nossa, já avançamos bastante aqui, acabei falando bastante. Se alguém tiver uma pergunta... Folclore, a gente é uma praga, é mesmo. Se não fosse Jesus, essa praga aí destrói mesmo. Sim, é impressionante como tem referência à língua em Provérbios. Então, às vezes eu cito de cabeça, eu posso trocar os livros, tá? Depois eu tenho que olhar pra ver se é Tiago mesmo. Eu tenho uma leitura meio literária da Bíblia, eu tenho que tomar cuidado com isso, mas é porque realmente eu não decoro, tá? Como eu falei no início do vídeo, eu vou fazendo correlações entre as coisas e eu tô citando de cabeça, eu não escrevi, né? Vamos lá, Pablo. E quando temos temor de contar algo a alguém de nós mesmos, com medo de virar fofoca? Pois é, ainda tem isso. O problema da pessoa que chega pra você e faz uma fofoca é que você não pode garantir que no momento que você contar algo pra essa pessoa, você não vai virar também o alvo da fofoca. Porque acaba que a coisa fica tão disseminada, fica aquela coisa leva e traz. Eu tô aqui fingindo que eu sou seu amigo, mas eu tô contando coisas de você pra outra pessoa e essa outra pessoa tá repassando. Então, a fofoca instaura na comunidade uma mania de desconfiar o tempo todo. E isso é fatal. É morte dos relacionamentos. Tiago fala também, eu sei que Tiago fala da língua. Por isso que eu falei que era Tiago. Mas eu tenho que ver se a coisa do pequenino órgão que se gaba de grandes coisas, eu tenho quase certeza que é Tiago. Mas aí alguém falou de Provérbios, pronto, já... Vamos lá, Rosana. Norma, a gente pode relacionar isso ao feminismo também, a elevação da mulher em detrimento do homem. Simone Quaresma. Uma vez eu ouvi a Simone Quaresma expondo exatamente esse texto, trazendo essa ideia da superioridade. É claro, é óbvio. Principalmente porque se você tem ressentimento em relação à liderança do homem, você vai querer rebaixá-lo. Não é isso? Por que no início da live eu falei sobre um domínio antes da queda que não era pecaminoso, não era para explorar num sentido negativo? Por que eu falei sobre isso? Porque hoje, por causa dessa negativização do poder, a gente tem uma ideia muito de desprezo mesmo às autoridades. Então tá muito disseminado um sentimento de ressentimento, de revanchismo. É muito comum, então, porque a gente se sente pequeno já diante da autoridade. E se a gente achar que toda autoridade é inerentemente ruim, a gente vai querer destruir, né? E destruir com a língua é um modo muito eficaz, né? No mau sentido. Com certeza, com certeza. Se você é casada e fala mal do seu marido para outras pessoas, tá sempre reclamando dele, das decisões dele, fazendo caras e bocas em relação a ele, você tá cavando um abismo debaixo dos seus pés. Não toma cuidado com isso, porque você tá repetindo o padrão lá da serpente e você não está tratando o seu coração diante de Deus, que é esse ressentimento. Pode ser até que seu marido peque muito, mas você também. E isso não é remédio. Isso que você está usando como algo que alivia temporariamente a sua alma, porque te dá um sentimento de superioridade, vai destruir o relacionamento. Porque você está passando adiante, reforçando no seu próprio coração a ideia de que seu marido não é uma pessoa tão legal assim, em vez de tratar diretamente isso com ele. Então é péssimo. E tem mulher cristã que faz isso, gente. Não pode. Tem que conversar com ele, tem que tratar com ele, tem que... Seja até... exponha pra ele até de um modo irado, se você não conseguir. O ideal é que você conseguisse expor de um modo tranquilo. Mas se você não tá conseguindo, ele tem que ser o primeiro a te ouvir. Não pode ser nenhuma outra pessoa, não. Que mais? Vamos lá. A que você atribui esse frenesi que as pessoas sentem ao falar do outro? Exatamente esse desejo de ser elevado. Porque quando a serpente falou para Eva
que ela conheceria o bem e o mal, esse sentimento de olhar para a árvore, uau, esse fruto maravilhoso vai me dar todo esse sentimento. É exatamente isso. Eu tô aqui falando mal da pessoa e tô rebaixando a pessoa e isso está me dando, ou eu tô vendo agora que eu estou crescendo, eu sou melhor. É exatamente esse sentimento de como uma onda, né? Uma onda de prazer e de um frisson mesmo de ser superior, de enxergar a própria superioridade, como a serpente falou, ou seja, ele não quer que vocês sejam iguais a ele, olha como vocês são importantes. No momento que eles acreditaram nisso, eles tiveram essa onda. Como se fosse uma onda do mar mesmo, né? Que eleva. Uou, só que aí quando baixa, caixote. Tá bom? Tiago fala também, só lembrei mesmo de provérbios porque tem muito. Pois é, nossa, eu poderia ter trazido muita coisa, mas eu quis trazer realmente uma perspectiva diferente pra vocês. Se vocês quiserem, eu faço uma live sobre fofoca 2. Norminha, e quando um passivo-agressivo provoca intriga entre família? Falar sobre a pessoa é fofoca? Depende. Você tá falando pra desabafar? Para ter esse prazer e depois não fazer nada? Ou você tá falando porque a pessoa para quem você escolheu falar tem um certo poder de decisão que vai possibilitar que vocês ajudem essa pessoa? Qual é a finalidade? Você tá falando de um modo a destruir a imagem da pessoa ou você tá falando com todo o cuidado do mundo e visando a transformação dessa pessoa? Então, você tem que estar sempre se sondando. Antes de falar, você se sonda. Você é a pessoa certa para falar? Já tem outras pessoas cuidando? Se tem outras pessoas cuidando, para que você vai falar? Então, você tem que inserir essa fala em algo positivo, em algo que vai trazer bênção para essa pessoa. Ou que, se essa pessoa realmente, você já tentou tudo e não deu, então você expõe para conter o perigo que ela representa para a comunidade. Mas esse é o último recurso, é o recurso da disciplina. A disciplina na igreja você expõe, mas você não expõe para destruir, você expõe para comunicar a igreja e a própria disciplina é para o bem da pessoa. Então é totalmente diferente, não tem nada a ver com fofoca. Pronto, a Leontina está dizendo que é Tiago sim, no capítulo 3, sobre o pequeno órgão. Obrigada, Leontina, eu estou sempre duvidando da localização das minhas citações. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Adorei. Tava com muita saudade de falar com vocês aqui. Gostei de ter trazido esse tema. Eu lembro que a gente tinha decidido um outro tema também, que estava na fila. Então, por favor, se vocês puderem me lembrar pelo direct qual era o outro tema que eu ia falar antes de eu ter ficado doente, para que eu já recoloque na fila. Se a gente não conseguir lembrar, eu vou fazer mais uma enquete para escolher a próxima live da semana que vem, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus e Deus os abençoe para, de fato, combater esse pecado no coração de todos nós. Tchau, tchau.